Bom dia a todos e todas. Hoje, efetivamente, começamos o nosso ano letivo de 2021. Para este ano, nós temos muitas realizações, né? Então, nessa disciplina de língua portuguesa e literatura, nós abordaremos diversos assuntos literários, entre eles, logo de início, conheceremos um pouco das grandes escolas literárias de Portugal e do Brasil. Então, nós vamos iniciar esse ano letivo tentando fazer algo diferente, do que fizemos no ano passado. Para tanto, nós vamos precisar do empenho de todos e que, com esse empenho, provavelmente conseguiremos mudar a história da nossa escola, propondo-nos a agir diferentemente daquilo que fizemos outrora, no ano de 2020. Muito bem. O ementário da nossa disciplina, para o primeiro período, ele é simplesmente uma forma de revisão dos conteúdos que ficaram para trás, que não foram possíveis ser trabalhados no ano de 2020. Os primeiros 25% da nossa carga horária serão voltados para esses assuntos. O primeiro deles é justamente saber, logo de cara, o que é uma escola literária ou um estilo de época. Pois bem, eu coloquei aí um conceito bem simples do que seria escola literária ou estilo de época. Então, chamamos de escolas, períodos, movimentos literários ou estilo de época, os grandes conjuntos em que costumamos segmentar a história da literatura. Esta divisão tem uma função, sobretudo, didática, ajudando-nos a compreender as transformações da arte literária ao longo do tempo. Então, também usando a mesma expressão final, ao longo do tempo, nós conheceremos esses vários estilos de época que, no caso da nossa literatura em língua portuguesa, iniciou-se em Portugal, país que nos colonizou lá por volta do ano de 1500. Pois bem, nós começaremos essa viagem nas grandes escolas literárias conhecendo os estilos de épocas desde o século XII, conforme nós veremos no quadro a seguir, até os dias atuais. Pois bem, vejamos aqui esse pequeno quadro que mostra de maneira bem geral como estaria dividido essas grandes escolas literárias. Vocês podem observar que nós temos aí no meio, no centro, as grandes escolas literárias da literatura portuguesa e brasileira. Lá no topo, vemos a primeira divisão que abrange 2 estilos de época. A primeira divisão diz-se Era Medieval. A segunda divisão, Era Clássica e Colonial. E a última, que está bem embaixo, Era Romântica ou Era Nacional. Vejamos o que diz cada uma delas. A primeira delas, lá no topo, temos trovadorismo e humanismo. Reparem que o estilo de época titulado trovadorismo, que nós vamos detalhar, como eu disse, ao longo do tempo, ele iniciou-se lá no final do século XII e se estendeu até o século XIV.
por enquanto nós não vamos detalhá-lo. O humanismo se deu no século XV. Isso, quando ele se refere à era medieval, ele fala justamente na Idade Média mesmo, né? Que tanto estudamos em história. Do lado, no topo, só que é mais à direita, nós temos a Era Clássica ou Era Colonial. Aí nós temos 4 estilos de época ou escola literária. Renascimento, século XVI. Ele também é chamado de classicismo. Quinhentismo brasileiro. Aí eu destaquei em verde para salientar que esse aí é o primeiro estilo de época no Brasil. Temos o barroco, séculos 17 a meados do século 18, e temos o neoclassicismo, século 18, que também é chamado de arcadismo. Bem embaixo, que é onde os estudiosos dizem ser o foco principal, principalmente na literatura brasileira, das grandes composições daqui para frente, é que começa justamente os grandes poetas a surgir, né? Os grandes poetas e os grandes autores, principalmente na literatura brasileira. Nós temos o romantismo, que se dá na primeira metade do século XIX, as famosas escolas realistas, que são 3. Por que escolas realistas? Porque elas surgem praticamente ao mesmo tempo e trabalha essa ideia central que é o realismo. Apesar de uma se chamar realismo, que é a própria que dá nome ao conjunto de escolas, naturalismo e o parnasianismo, que é um movimento eminentemente poético. Logo depois, ainda no mesmo século XIX, nós temos o simbolismo. Em seguida, já no século XX, nós temos o modernismo e o momento atual, que é a literatura contemporânea. Espero que tenhamos feito essa primeira contextualização das grandes escolas literárias da literatura portuguesa e brasileira para bem entendimento dos nossos alunos de 2º ano do Centro de Ensino Alves Cardoso. Eu sou o professor Paulo e obrigado por assistir.